Sejam muito bem-vindos ao programa Neuronarquitetura, uma parceria entre Clube Casa Design e a NeuroArc Academy. Eu sou a arquiteta Priscila Benck, sou cofundadora da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, e através desse nosso programa a gente conecta assuntos que vão além, então, da neuroarquitetura. No programa de hoje, nós vamos falar sobre bem-estar. Mas afinal, será que é possível mensurar o bem-estar e a saúde das pessoas? Será que é possível, através dos ambientes, a gente realmente promover bem-estar e saúde? E para a gente entrar nesse assunto, temos aqui já no estúdio uma super convidada, Luísa Junqueira, que entra muito aí na parte de certificações da área da sustentabilidade e também de bem-estar, que é o que vamos conhecer hoje. Então, eu já quero dar as boas-vindas aqui a Luísa, que bom te receber aqui, Luísa. Olá, obrigada. Obrigada a nós. E queria, para a gente começar, se tu puder contar um pouquinho da trajetória, que eu sei que começa muito fortemente na sustentabilidade e que hoje a gente também entra nos assuntos de bem-estar e saúde. Perfeito. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Sou arquiteta de formação e desde a época da faculdade comecei a estagiar com sustentabilidade. Naquela época era uma super novidade, né? Ninguém sabia muito bem o que era, enfim. Eu comecei a trabalhar com consultoria em certificações de construções sustentáveis, que a gente chama de green buildings, né? Principalmente lá atrás, certificação LEED. Na época eu fui a primeira profissional, primeira estudante do Brasil a buscar uma certificação, uma acreditação para atuar com isso. E de lá para cá, né, um pouquinho mais de 15 anos, eu me especializei nisso, me aprofundei nisso, montei, né, comecei trabalhando em outras empresas, montei minha própria empresa de consultoria, que é a Straub Junqueira, e logo que a gente montou a Straub Junqueira, vai fazer quase 8 anos, a gente começou a trazer como pioneiros para o Brasil outras certificações. Então, a gente já tinha o conhecimento de certificações, de como aplicar as questões de sustentabilidade, e naquele momento nasceram outras certificações também, focadas em saúde e bem-estar dentro dos ambientes construídos, que são complementares às certificações de sustentabilidade. Então, hoje a gente é pioneiro no Brasil na aplicação de certificações, principalmente certificação WELL e certificação Fitwel, que são essas certificações para a saúde e bem-estar em ambientes construídos. E isso é muito legal, Luísa, porque nós, né, na NeuroArc, a gente fala em neurociência aplicada à arquitetura. Então, pensando na experiência do usuário, então, como de fato que o ambiente que está ao redor dele, todo lugar onde a gente está, na verdade, de alguma forma está nos impactando, né? E a gente gosta muito, inclusive, de citar um arquiteto canadense, Ty Farrell, que é docente na NeuroArc, inclusive, que ele fala que não existe ambiente neutro. Ou o ambiente ele está te promovendo um impacto positivo ou negativo. E isso traz para nós uma grande responsabilidade, né, enquanto projetistas, de fato tomar consciência sobre o que a gente está especificando para esses espaços, para ver se realmente está impactando de uma maneira positiva as pessoas. E daí me deixa muito curiosa, e esse é o motivo também da nossa conexão ainda mais profunda agora, de saber que existem, então, certificações, existem formas da gente mensurar hoje como que o ambiente físico impacta nas pessoas. É isso mesmo, né? É isso. Essas certificações são mais recentes, mais ou menos que época que começou a aparecer isso? Só para a gente contextualizar para o pessoal que está aqui. Elas começaram a aparecer bem na época que a gente começou a trabalhar com elas mesmo. Então, a gente está falando algo em torno de 8 anos. Vieram muito elas vieram acompanhando as certificações de sustentabilidade, então usaram a mesma metodologia de pontuação, de avaliação, só que olhando para outras preocupações, outras questões dentro do projeto, dentro do ambiente construído. É quase que avaliar, então, né, as primeiras certificações, o impacto externo que a edificação ou que o espaço tem, né, no meio ambiente, agora é um olhar mais interno para as pessoas que utilizam esses espaços, de né? certa forma, sim, né? As de sustentabilidade olha muito para a questão ambiental. Então, de fato, os impactos ambientais da construção, né? Geração de resíduo, consumo de energia, consumo de água, enfim, uso de materiais preferíveis. E essas certificações, elas olham, de fato,
para as pessoas, né? Então a preocupação final delas ali realmente são as pessoas e aborda diversas métricas e diversos requisitos. Então, desde a condição de qualidade do ar dentro do ambiente, a condição de iluminação, a condição de conforto acústico, de qualidade da água que a gente bebe, o alimento que a gente ingere, se o ambiente ele pensa de forma, às vezes, intuitiva em promover saúde e bem-estar, práticas de atividade física, entra nas questões de design ativo, de biofilia, então traz uma série de questões, né? É um compilado aí de todas essas questões relacionadas à saúde humana mesmo. A gente costuma dizer que está tudo integrado, né? A gente até gravou um outro podcast que eu convido também, quem está nos assistindo, nos acompanhando aqui, aí buscar ele, que falava muito da questão da saúde, da medicina integrativa, que a gente já vê hoje, né, que ela abrange diversos pilares, entre eles o ambiente. Uhum. Então, o ambiente, sim, a gente já tem evidências que, de fato, impactam no nosso estilo de vida, mais saudável ou não. E daí, é bacana a gente começar esse papo, então, falando, né, sobre a sustentabilidade, porque até nesse momento a gente está gravando esse programa dentro de um estúdio aqui que o Clube Casa promoveu na Expo Revestir, e circulando pelos corredores, né, vendo os fornecedores, a gente vê que o tema da sustentabilidade já parece um tema talvez mais conhecido maduro, por todos, maduro, ótima, melhor essa palavra, mais maduro, e agora a questão do bem-estar e da neuroarquitetura e da exploração dos sentidos parece que também está tendo mais evidência. Você tem percebido isso também? Então, quando surgem essas certificações, né, você entende que está acontecendo um movimento de diversas áreas, pensando mais na experiência dos usuários? Qual é a tua percepção sobre isso? Com certeza, né? Quando a gente começou a trabalhar com sustentabilidade lá atrás, há 15 anos atrás, ninguém sabia o que era, ninguém compreendia como fazer, o que tinha que fazer, era um bicho assim de 7 cabeças. Eu vou dizer que ainda hoje é um pouco, tá? Então, pois ainda tem muitas dúvidas, tem muita gente que não entende exatamente o que é. Eu acho que só olhar na parte de energia, ou olhar a questão da água, enfim, né? É um processo integrado também, integrativo, que a gente chama de diversas preocupações, assim como as questões de saúde e bem-estar. O ideal é, na verdade, aliar tudo, né? E aplicar tudo dentro dos ambientes. Mas eu acho que o mercado ele vai ganhando uma maturidade e ele vai acompanhando essas preocupações, né? Então, hoje a sustentabilidade, ela já é algo que é um must do, né? Você precisa fazer. Hoje, ainda mais nos últimos anos, cresceu muito a siglinha que todo mundo hoje fala, né? O SG. SG já é uma coisa que é muito antiga, mas agora que tomou uma proporção muito grande, vindo, né, sendo trazida aí dos mercados, do mercado financeiro, principalmente, e isso está espalhando para as empresas, para a arquitetura, para as construções, enfim. Então, a sustentabilidade ela ganhou uma maturidade, ela já tem uma robustez, as pessoas já sabem o que é, embora a gente ainda precise trabalhar mais no que é esse saber, e eu vejo que a neuroarquitetura ela vai seguir de fato esse mesmo caminho, né? Então, o que eu percebo, tanto da sustentabilidade quanto da neuroarquitetura, é que as pessoas, quando elas começam a trabalhar com isso, entendem o benefício que isso traz, ela é muito cativante, ambas, né, são muito cativantes. Então, as pessoas gostam e querem, de fato, aplicar isso nos projetos e implementar essas estratégias, porque gera benefício, obviamente, para o usuário final e até para o profissional que trabalha com isso, né? Então, eu acho que a neuroarquitetura tem tudo para seguir nesse caminho também. Esperamos que sim. E eu acho que tu trouxe um ponto aqui que se torna cativante o assunto por entender os benefícios que isso pode trazer, mas vem também um grande desafio, que é o que a gente está percebendo hoje, que é quando que o arquiteto ou designer, mesmo ele tendo estudado sobre neurociência, sobre psicologia, quando que ele tem segurança que de fato ele está colocando isso em prática? Eu acho que essa é a grande discussão que a gente tem feito no momento, né? Porque parece que não tem, é algo que
parece um pouco intangível, né? Quando a gente fala de bem-estar, o que é uma pessoa que se sente bem? O que é uma pessoa saudável nesse momento? Como que, de fato, esse ambiente está contribuindo ou não para isso? Então, nos interessa muito entender mais sobre certificações, porque daí eu acho que é uma forma, talvez, que torna isso mais tangível, né? Da mesma forma que a gente tem buscado hoje, junto ao nosso laboratório, desenvolver ferramentas para auxiliar o arquiteto, para quando, numa pós-ocupação, quando o usuário vai preencher ali como ele está se sentindo, que ele consiga perceber o impacto positivo que o ambiente está tendo nele. Então, eu acho que talvez falta um pouco ainda para a arquitetura, e daí eu acho que nisso pode vir muito bem essas certificações, de trazer esses dados, esses números. Faz sentido isso para ti? Faz total, e as certificações, elas estão aí para isso, né? Então, elas criam um benchmarking e você consegue, né, uma base de diversos projetos que buscaram as certificações e que buscaram implementar determinadas estratégias, a gente começa já a perceber em números o quanto que aquilo está gerando de benefício para as pessoas e aí, consequentemente, para as empresas, né? Se a gente estiver olhando para um ambiente corporativo, principalmente, para as corporações, o quanto que isso está resultando para ela, de fato, em retorno no investimento, porque ela está investindo numa estratégia que vai contribuir para que o colaborador, ele fique mais feliz, ele passe a ser mais produtivo, né? E, consequentemente, sendo mais produtivo, ele vai trazer mais retorno para a empresa. Então, reduza as quedas, né? As abstenções, a questão do presenteísmo, de acionamento de planos de saúde, né? De gastos, sinistralidades com gastos de saúde. Então, isso tudo vai reverter em benefícios, certamente, para a empresa, de novo, falando no ambiente corporativo, mas é importante também destacar aqui, essas certificações, elas são aplicáveis a qualquer tipologia de construção, então residenciais, varejo tem buscado muito também, então isso pode ser usado amplamente em qualquer tipo de projeto. E a gente tem começado a ver esses dados de fato. A gente sempre segue o mercado internacional, porque isso está mais evoluído lá fora, porque são certificações internacionais. Então, a gente começa primeiro a perceber esses dados lá fora e agora a gente começa a perceber isso no Brasil também. Então, no Brasil, por exemplo, o residencial e o corporativo são os setores que mais estão investindo nessas certificações, porque, afinal, todo mundo quer morar num ambiente saudável e todas as empresas querem proporcionar, aquelas que têm, obviamente, essa noção, elas querem proporcionar um ambiente saudável para as pessoas, para que elas possam ser mais produtivas, né? Ninguém é bonzinho de graça, na verdade. Mas a gente vê esses números acontecendo, sim. E a gente percebe lá fora, já tem pesquisas, inclusive pesquisas encomendadas pelo pessoal de MIT, de Harvard, mostrando que ambientes que são certificados, principalmente com essas certificações de saúde e bem-estar, tem uma valorização do imóvel ainda maior do que aqueles que têm certificação de sustentabilidade. Então, as empresas, de fato, estão buscando por esses empreendimentos, por essas construções certificadas, porque elas já entenderam que isso vai gerar valor para elas. Olha, sensacional isso, né? Claro, porque daí entra em todo... Tô imaginando aqui, acho que até numa das vezes que a gente se falou, a gente comentou sobre isso, um empreendimento imobiliário, que daqui a pouco pode ter um projeto já certificado e incorporar isso no seu discurso de venda, inclusive, né? Quem é que não gostaria de morar num lugar que realmente está ali, está dizendo que vai fazer com que você se sinta melhor ou mais saudável? Então é bacana entender realmente isso, até para ser um argumento, né? Pensando agora em quem está nos ouvindo, quem é arquiteto, designer, que daqui a pouco às vezes precisa defender a ideia, que isso também, né, Luiz, a gente vê muito entre os nossos alunos, o que para eles parece ser muito lógico, às vezes, quando eles levam para o cliente, ainda falta aquele discurso, às vezes, mais assertivo mesmo, que a gente precisa mostrar a pesquisa, como você falou, a gente precisa trazer argumentos mais concretos para que o cliente dê valor a talvez tirar essas certificações. Você já trouxe aqui algumas questões, eu acho que o meio corporativo, quando você fala de ESG, hoje está se falando realmente muito sobre isso, e entender que daí isso pode ter uma contribuição na parte social, que daí seria? É isso? Perfeito. Se a gente olhar para as construções, as certificações de sustentabilidade, elas pegam o E, que é o ambiental, e as certificações de saúde e bem-estar, elas entram no S, que é o social. Então, vai olhar realmente para as pessoas, o bem-estar delas. Entra questões de diversidade também, entra uma série de coisas que estão relacionadas ao S do ESG.
Olha que bacana. Então, isso já é um super discurso, talvez, para um arquiteto, um designer ter, né, com o seu cliente. Assim como um cliente imobiliário, como você bem falou. E a parte de varejo, fiquei curiosa um pouco sobre isso. Na parte de varejo, como é que vocês têm entrado? O que tu tem visto de certificações para essa área, então? Como é que tem contribuído? Eu falei de varejo, na verdade, varejo está seguindo muito essa tendência lá fora. E, de novo, né? A gente sempre segue o que lá fora estão fazendo, principalmente os americanos, pelo menos nessa parte de certificações. A gente tem percebido uma demanda muito grande agora de certificações de sustentabilidade no varejo, que, né? Isso lá fora já acontece há muito tempo, então agora a sustentabilidade pegou forte no varejo, de novo, pelas questões de ESG, então dos pilares das empresas é divulgar que elas, sua operação, seus ativos, suas construções são sustentáveis também. Com relação a essas certificações de saúde e bem-estar, a gente ainda não percebeu essa preocupação no varejo aqui, mas já é uma tendência lá fora. Então lá fora isso está muito forte. E, né, de novo, então se isso está acontecendo lá fora, muito provavelmente vai acontecer aqui. E a gente sabe de estudos, você sabe, inclusive, melhor do que eu, o quanto que um ambiente bem planejado, né, um ambiente de vendas, né, o varejo, ele vai influenciar diretamente no resultado daquela empresa, de vendas, né? Então, eu acho que é por isso também que o varejo está preocupado com essas certificações lá fora, porque vai aumentar o retorno delas, com certeza. Com certeza, tanto pela experiência do usuário, do cliente, né, o quanto que daí ele se sentindo bem em um espaço, o quanto também não pode aumentar o consumo dele nesse espaço. Exatamente. Assim como também, né, Luísa, se a gente for parar para pensar, dos próprias pessoas que trabalham nesses ambientes. E daí agora também me vem, por exemplo, ambientes hospitalares, onde a gente vê médicos e enfermeiros que às vezes trabalham em condições, né, de extremo estresse, o quanto que o ambiente ali não deveria estar contribuindo para que eles se sentissem melhor, para evitar os erros médicos, para evitar daqui a pouco, né, as pessoas que cuidam dos outros deveriam ser cuidadas também. Então, esse olhar também para os profissionais que trabalham dentro desses espaços. Sem dúvida. Nossa, né, isso a questão hospitalar o quão preocupante, o quão importante né, focar. E a gente, primeiro vem, né, os dados, a importância de focar no paciente, da recuperação do paciente, deles terem alta mais rápido, né, então proporcionar ambientes que sejam adequados para essas pessoas terem alta mais rápido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, assim, a minha avó, ela está internada, ela está num hospital que a janela é horrível, não tem vista, não tem... E ela teve recentemente um outro hospital que tinha uma baita de uma janela linda, era incrível, assim, e a recuperação dela, quando ela teve alta, foi muito mais rápida. Acredito. Então isso para o paciente e, obviamente, para quem trabalha no hospital, que é o que você comentou, né? Se você submete a pessoa, a atividade dela no dia a dia já é uma atividade estressante. Então, se você coloca ela dentro de um ambiente que gera mais estresse, a probabilidade de cometer erros médicos e de não, né, não trabalhar, né, não se dedicar diretamente, adequadamente naquela profissão é muito grande. Então, é importante focar nesses ambientes também de forma a olhar para quem trabalha lá dentro, com certeza. E daí, Luiz, às vezes, né, a gente falando aqui, às vezes são tão pequenas as intervenções, assim, que a gente pode fazer e já melhorar, né? Você comentou, às vezes, a janela, então, o próprio posicionamento, talvez, da cama no quarto, se enxerga a janela, se não enxerga a janela, talvez isso já tenha diferença. Eu queria muito, agora, né, por uma curiosidade, entender um pouquinho mais sobre essas certificações e o que de fato, você falou inicialmente, né, que englobam vários elementos, mas o que a gente poderia dar primeiro, um overview, assim, de quais são as ferramentas que estão auxiliando, então, as certificações que estão mensurando o bem-estar, e depois pequenas estratégias que talvez para começar, para um arquiteto designer que está nos ouvindo, que se interessa pelo assunto, o que tem que virar a chavinha na hora de projetar? Olha, é engraçado porque eu tenho uma certa dificuldade que, para mim, como eu trabalho com isso no dia a dia, para mim as estratégias são estratégias bobas, são simples, que eu vejo aquilo tanto no dia a dia, e às vezes quando eu vou falar para as pessoas, faz, por exemplo, coloca bebedouros mais espalhados pelo escritório, né? Não só aquela copa que fica no andar de baixo, lá embaixo, que a pessoa nunca vai beber. Sim. Então, assim, são estratégias bobas que para mim parecem bobas, mas que às vezes, né, a pessoa... Então é isso, por exemplo... Né, espalhar mais pontos de hidratação para que as pessoas elas estejam mais hidratadas ao longo do dia, promover a oferta de alimentos mais saudáveis, se tiver uma vending machine mais saudável, promover, eu acho que o design ativo é muito importante,
Então, proporcionar estratégias para que as pessoas elas se movimentem, elas possam trabalhar de pé, não precisa ser aquelas mesas caras, elétricas, que sobem e descem, que são caríssimas, mas hoje tem estratégias, tem dispositivos como se fossem hacks que você coloca, super simples, barato, que você disponibiliza para o usuário para ele poder trabalhar ali. Ou mesas mais altas, mesmo que seja Também. fixa, que ele possa ter liberdade de eventualmente trabalhar em pé. Exatamente, com certeza. A questão da iluminação é muito importante, aí entra um pouco do índice de reprodução de cor também, e, né, aí é toda aquela questão associada ao ciclo circadiano, então a qualidade da cor, a cor da iluminação dentro do ambiente importa muito no sentido de que é um ambiente que as pessoas têm que estar produtivas, elas têm que estar ativas ali, então qual é a cor da iluminação que eu vou usar, né, qual o tipo de luz que eu vou usar para que as pessoas... A gente tem um caso de um projeto, o primeiro projeto que a gente certificou WELL no Brasil foi o 12º, eu nunca lembro se foi o 8º ou 12º da América Latina, mas foi ali entre os primeiros. E o simples fato da gente ter mudado as lâmpadas, não mudou luminária, não mudou nada, só mudou as lâmpadas. Na época a gente não achava essas lâmpadas no Brasil, a gente teve que importar. Como era um escritório pequeno, foi tranquilo, né? Não custou caro. Mas na hora que a gente trocou as lâmpadas, os usuários falaram, uau! Como que não fizeram isso? Agora estou pronto para trabalhar, né? Foi assim, instantâneo. Então, são o que mais que a gente pode pensar? Essa coisa de também proporcionar ambientes colaborativos para troca, ambientes de mais de silêncio, onde as pessoas precisam se concentrar. Eu acho que essa coisa da pandemia também trouxe essa questão do trabalho híbrido e a gente tem percebido cada vez mais que os ambientes de trabalho que as pessoas vão, são ambientes que as pessoas vão fazer troca, né? Então, às vezes ela fica na casa dela, trabalha, ela funciona bem no trabalho dela em casa e ela vai para o escritório para fazer networking, para fazer troca, para fazer reuniões de brainstorming, enfim. Qualidade do ar é muito importante, mas aí já fica uma questão, às vezes é um pouco mais longe do arquiteto, né? No sentido de especificar adequadamente projeto, né? Ter um projeto de ar-condicionado adequado. É muito importante a questão de renovação de ar, então isso é fundamental, tanto para a produtividade quanto para a qualidade de vida das pessoas de fato. Muitos projetos a gente vê simplesmente vão lá e colocam um split. O split é um sistema de ar-condicionado que não tem renovação de ar. E a renovação de ar é uma questão seríssima, né? Então, se você não tem renovação, você vai carregando aquele ambiente de CO2 e as pessoas elas vão ficando com sono, cansadas. Então, é muito ruim de trabalhar num ambiente que não tem renovação. Sem contar as questões de saúde, de doenças que um ambiente como esse pode proporcionar. Então, ter como aliado um projetista de ar-condicionado que saiba dessas preocupações, que entenda disso, de ter filtragens adequadas, às vezes ter aqueles dispositivos sanitizantes no próprio sistema de ar-condicionado também, então a qualidade do ar é muito importante. O uso de materiais também entra uma questão de toxicidade dos materiais. Os materiais de construção civil, pouquíssimos têm preocupações reais com questão não só de sustentabilidade, mas principalmente de toxicidade. Então, tem muitos produtos que têm disruptores endócrinos que acabam, né, gerando problemas de saúde que a gente nem sabe. Às vezes a cadeira que a gente senta para trabalhar no dia a dia tem ali um produto químico, um composto químico na espuma para evitar incêndio que traz algum problema de infertilidade, por exemplo, a gente nem sabe. Então tem uma série de questões aí, mas eu acho que de bate-pronto na arquitetura pensar numa boa iluminação, trazer conceitos de biofilia de fato, a questão da hidratação, né, da alimentação saudável, do design ativo. Acho que o design ativo é muito importante, não só a questão das mesas, mas fazer com que as pessoas usem mais as escadas, se movimentem mais dentro do ambiente. Acho que é isso, assim, é que tem muita coisa, mas o conforto acústico também é fundamental, isso impacta muito também no desempenho das pessoas no trabalho. Nossa, isso a gente percebe rapidamente, né? Um ambiente que tem um ruído externo, quanto que isso nos deixa mais irritado, né? Desvia o foco, enfim. E daí, claro, eu imagino que você traz aqui alguns pontos, e eu adorei, achei que foram questões bem pontuais, mas existem, então, as certificações, que cada uma delas daí segue os seus próprios critérios, né? Eu lembro que você comenta muito sobre a WELL e a Fitwel, só para deixar claro para o pessoal qual a diferença de uma e de outra, se puder apresentar um pouquinho. São duas certificações americanas focadas
certificadas em saúde e bem-estar, concedidas por organizações diferentes, distintas. Ambas são organizações idôneas, enfim, não tem nenhum interesse por trás, então tem sempre uma validação por terceira parte, né? Então, quando eu falo não tem interesse, é validado por uma terceira parte. Então, alguém que garante isso, né, tem uma auditoria séria em ambas as certificações. Uma está ligada ao governo americano e outra está ligada a uma outra organização, até dissidente do pessoal que criou a certificação LEED. A WELL, ela é muito mais robusta, então ela tem muito mais requisitos técnicos, né? São mais de 100, são quase 150 estratégias divididas nessas áreas todas, então são 10 áreas de avaliação: ar, água, alimentação, atividades físicas, iluminação, som, materiais. Aí entra a questão de comunidade, entra a questão de prática, de políticas dentro do ambiente, enfim, tem uma certificação ela, muito completa, e até por isso difícil de implementar, e por isso a gente não viu um crescimento tão grande ainda no Brasil. E ela pega não só o desenvolvimento do projeto, mas ela vai avaliar toda a parte de operação e manutenção, então, né, a aplicação de determinadas estratégias já no uso do dia a dia daquele espaço, e também as políticas de RH, políticas corporativas, trazendo psicólogos para dentro do ambiente, olhando para a questão de viagens corporativas para que não fique cansativo para as pessoas, tem uma série de trazer a questão de vacinação, né, para dentro do ambiente, enfim, tem várias questões aí. Então, ela é uma certificação muito robusta, tecnicamente difícil de ser aplicada, assim, o melhor dos mundos. A gente adoraria que todos os projetos fossem certificados WELL, mas é difícil e custa caro. Ela tem uma auditoria presencial também, então isso acaba elevando o custo dessa certificação, porque vem uma pessoa de fora para fazer essa auditoria. E é na obra pronta daí? É na obra pronta. Então, isso acaba sendo difícil, mas na ausência de conseguir, né, de buscar a certificação, não tenho dinheiro, não consigo aplicar tudo, vamos olhar aquilo que a gente consegue. Então, olhar dentro dos requisitos da certificação, tudo aquilo que faz sentido para o nosso projeto, né? Então, independentemente de certificação, pensar num projeto que tenha características de saúde e bem-estar. Então, essa é a certificação WELL, e a certificação Fitwel, ela também tem essas preocupações de saúde e bem-estar, mas ela vai avaliar só a fase de projeto, ou então só a fase de obra pronta. Ela não abrange todas essas fases, não tem uma auditoria presencial, então ela acaba sendo mais rápida, mais barata, e tem menos estratégias, mas ela pega bastante na parte de arquitetura, né? O WELL, ela olha para essas outras partes do ar, de políticas, que não dependem só do arquiteto. O Fitwel tá muito mais na mão do arquiteto do que de outros agentes aí envolvidos. Então, ela acaba sendo mais fácil, mais rápida, mais barata e muito concentrada na atividade do arquiteto mesmo. Não, e é legal até porque tem essa possibilidade de certificar o projeto, né? Exatamente. Então já é um super primeiro passo. Exatamente. Por exemplo, só para fechar, a gente tem muitos projetos residenciais que a gente tem trabalhado para certificar no projeto, para quando ele vai pro lançamento, ele já quer aquilo que você estava comentando. Isso. Ele já consegue comunicar no lançamento que é um projeto certificado. Olha que bacana. Luiz, a gente já está chegando aqui no final dessa nossa conversa, passa voando o tempo. Mas daí só para deixar então para o pessoal que está ouvindo, então o teu trabalho também é trabalhar com os arquitetos, né? Prestando consultoria, isso também é possível. Então eu quero já te deixar aqui aberto para a gente finalizar. Se puder deixar teus contatos também, explicar um pouquinho então como que você atua com essa parceria com arquitetos. Claro, perfeito. Eu trabalho essencialmente com consultoria, eu não projeto, então ao trabalhar com consultoria, eu vou atender quem projeta, né? Sim. Ou eu atendo o meu cliente final, mas o meu cliente final eu vou atender através do auxílio com os projetistas. Então eu estou sempre trabalhando com os projetistas, com os arquitetos, esse é meu trabalho. Para a gente chegar no objetivo da certificação, eu preciso que a equipe inteira ela esteja alinhada e desenvolva o projeto de acordo com os requisitos. Então é sempre direto com os arquitetos, principalmente. E é isso, meus contatos, depois vocês podem, acho que facilmente acessar pelo Instagram aí, mas Straub Junqueira, né? Então, @StraubJunqueira é fácil de achar, o site também, www.straubjunqueira.com.br. Straub é o Eduardo, meu sócio, então é isso. Que legal. Luísa, mais uma vez, obrigada aí por ter aceito o convite de estar conosco. Eu já
acompanho teu trabalho há algum tempo, admiro muito, sempre aprendo muito contigo. Então, muito obrigada por trazer esse assunto que é tão importante, com tanta responsabilidade e ao mesmo tempo tu traz de uma forma leve que a gente compreende então facilmente. Obrigada. Eu que agradeço, sempre, sempre, sempre um prazer estar com vocês. Adoro muito vocês, gosto muito do que vocês fazem também. Então, parabéns para você e para a Gabi. Obrigada pelo convite. Muito obrigada e obrigada a você também que nos assistiu, que nos ouviu, nesse que foi mais um assunto, então, que a gente traz no nosso podcast Além da Neuroarquitetura. Dessa vez, então, a gente conectou a parte de certificações, para daí sim a gente ter quase que uma validação desse bem-estar, dessa saúde que a gente tanto fala que é importante que a gente promova através dos ambientes físicos. Se você gostou desse episódio, acompanhe os próximos, teremos ainda mais novidades e conteúdos para vocês. Um grande abraço.